queridos alunos, queridos estudantes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Projeto de Vida. Eu sou a professora Ianara Camurça e estarei aqui com vocês, os auxiliando nessa jornada de conhecimento. Aula 5, objeto de conhecimento, investigação sobre si mesmo, detalhamento, história e experiências vividas, crenças e papéis desempenhados. Preparados para mais um momento de muita introspecção? Então vamos lá! Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Projeto de Vida, refletindo sobre o tema. E nada como essa bela pergunta para refletir. Quem eu sou? Aquela pergunta que nos traz tantas indagações. Afinal, quem eu sou? É uma longa jornada de descobrimento, não é verdade? Então vamos verificar aqui alguns tópicos sobre isso. Então, além de quem eu sou, qual o sentido da vida? Essa é profunda. Qual que é o sentido da vida? Essa jornada, ela começa com um mergulho em si mesmo. Então, para nos entendermos, precisamos mergulhar em nós mesmos. Então, primeiro, alguns pontos sobre essas indagações. Conhecer a si mesmo, que é o autoconhecimento, né? Autoconhecimento é aquilo que eu sei sobre mim mesma. Cuidar de si mesmo. A autorresponsabilidade. Então, a autorresponsabilidade, ela pode ser empregada em vários pontos. E aqui nós vamos empregar no cuidado que eu tenho comigo mesma. Então, cuidar de si é um ato de autorresponsabilidade. E encontrar um propósito. Precisamos encontrar um propósito. Esses temas nós vamos abordar durante a nossa aula. Um propósito de vida é uma espécie de meta que você mantém a longo prazo. Então, um propósito de vida é algo que eu decido, que eu defino e vou mantê-lo ali, né, a longo prazo. Então, não espere que um propósito de vida seja realizado da noite para o dia, rápido. Não, nós só estamos falando de coisas que são a longo prazo. E aí, nós estamos falando de metas que serão realizadas, né? Coisas grandes, para realizar algo grande. É aquilo que vai te fazer zerar a vida, no seu ponto de vista. Sabe aquela expressão, fulano zerou a vida, né? Fulano conheceu o seu jogador de futebol favorito. Então fulano zerou a vida. Aqui nós estamos falando de coisas grandes, de propósitos. Aquilo que você atingiu e que você pode pensar, ok, agora eu zerei a vida. Né? Algumas pessoas também chamam de sonho de vida. Qual que é o seu sonho de vida? É ter uma casa própria, é ter um trabalho dos sonhos, é viajar o mundo. Então, isso são propósitos, isso são sonhos. Isso impacta não só na nossa vida, mas também a vida de quem está à nossa volta. Né? Então, os nossos propósitos, os nossos sonhos, apesar de serem nossos, eles podem também impactar a vida daqueles que convivem conosco, na nossa família, os nossos amigos, a nossa comunidade, né? Então, vamos ver como que a gente faz para encontrar esse propósito. Então, para encontrar o seu propósito, é preciso que você entre em contato com o seu eu mais profundo e reflita sobre quem é. Então, você precisa aí refletir sobretudo sobre quem você é, com o objetivo de o quê? Encontrar o seu propósito, né? O que você ama, o que faz você bem. Então, quais ações o mundo necessita e o que você pode fazer nesse sentido. Então, isso são indagações que você precisa fazer para encontrar o seu propósito. Ou seja, você precisa, olha essa palavrinha aqui, refletir sobre suas paixões, sonhos,
missões, vocações, sobre o que deseja para seu futuro profissional. Alinhar tudo isso às suas possibilidades e então traçar um planejamento que defina as ações necessárias para alcançar um objetivo. Então, estamos falando de passos que nós devemos fazer para atingirmos o nosso propósito, alcançarmos, criarmos, né? Primeiro a gente vai refletir, depois a gente vai alinhar, depois a gente vai traçar, né? Até alcançar um objetivo. Então, me conhecendo, para euzinha aqui, você que está aí, né? Se conhecer, eu preciso primeiro conhecer os meus gostos, identificar os meus interesses, reconhecer os meus sonhos. Tudo isso, eu tendo esse conhecimento sobre os meus gostos, eu sabendo identificar os meus interesses e eu reconhecendo os meus sonhos, isso vai me levar ao encontro do meu propósito, né? Então aqui eu preciso saber algumas coisinhas para eu poder encontrar esse meu propósito. E eu trago para vocês um esquema de como criar um plano de ação, tá? Então vamos verificar aqui como criar um plano de ação. Nós temos algumas fases para criar este plano de ação. Primeiro, estabeleça um objetivo final a ser alcançado. Segundo, identifique as metas que devem ser atingidas ao longo do caminho. Terceiro, liste as tarefas que serão realizadas e os recursos necessários para isso, se for o caso. Quarto, defina prazos para a execução de cada uma das tarefas. Quinto, faça um esquema visual para o seu plano de ação. Sexto, acompanhe com frequência as ações executadas. E sétimo, avalie o resultado, levando em consideração o objetivo estabelecido inicialmente. Então, aqui nós temos 7 passos para a gente criar um plano de ação. Observe que em cada quadradinho desse, nós temos uma atitude a tomar. Nós temos uma atitude a tomar em relação ao nosso plano de ação. Na primeira fase, você precisa estabelecer o seu objetivo final. Ok, professora, eu já começo então pensando no meu objetivo final. Sim, né? Afinal, através do reconhecimento desse objetivo, nós iremos trabalhar para que ele seja alcançado. Na segunda parte, nós vamos identificar as metas que devem ser atingidas ao longo do caminho. Quando nós falamos de metas em busca de um objetivo final, nós podemos dividi-las em metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, eu tenho aquelas metas que são menores, mais rápidas, umas que vão demandar um tempo mediano e aquelas que irão demorar. Então, todas essas metas devem ser traçadas, né, ao longo do caminho. No terceiro ponto, vocês vão listar as tarefas que serão realizadas e os recursos necessários para isso. Na quarta, olha aqui, definir prazos. Definição de prazos para execução de cada uma dessas tarefas é extremamente importante, né? Nós precisamos estabelecer as metas e definir o prazo que vocês irão realizar cada meta, né? É seguindo os prazos que nós vamos seguir, nós vamos alcançar o nosso objetivo final. No quinto ponto, faça um esquema visual para o seu plano de ação. Nós sabemos que hoje em dia, como a internet, nós temos vários tipos de esquemas, agendas virtuais, né? Mas é importante que você tenha o seu esquema acessível para ver, né? Um esquema bem visual. Você pode criar um quadro dos sonhos, você pode criar uma lista, aquilo que seja que você possa ver todos os dias,
como combustível para você alcançar o seu objetivo. Sexto, acompanhe com frequência as ações executadas. Então, é necessário acompanhar, ter esse acompanhamento para saber se tudo está sendo feito da maneira adequada. Sétimo, avalie o resultado, levando em consideração o objetivo estabelecido inicialmente. Então, volte sempre para avaliar se aquilo que você está fazendo está de acordo com o objetivo que você quer atingir. E aí, cuidado, crenças limitantes. Então, crenças limitantes podem nos atrapalhar nesse processo, né, de construção de um propósito. Como professora, de que forma, o que são, né, as crenças limitantes? Como que isso pode me atrapalhar? Então, as crenças limitantes, elas são interpretações e pensamentos que assumimos, que nos como verdade, né? Então, as crenças limitantes são interpretações, coisas que nós assumimos na nossa vida como verdade absoluta e que nem sempre é. E elas impedem, né, com que nós nos desenvolvemos. Elas impedem com que a gente desenvolva as nossas competências, habilidades e as emoções que nós necessitamos para adquirir, para desenvolver, para conseguir atingir os nossos objetivos. Em geral, as crenças limitantes são concepções falsas ou que têm uma verdade ali parcial, né? Mas que limitam uma pessoa em se esforçar para erradicá-la de sua rotina. Como resultado, a resignação assume o controle do indivíduo de forma emocional, né? Que possa aceitar as crenças limitantes como partes estruturais de sua personalidade. Então, as crenças limitantes, elas serão aquelas verdades, né, que nós assumimos na nossa vida e que, de certa forma, nos paralisam. Será que eu sou assim? Né? Então, vamos ver os 4 tipos de crenças limitantes que a gente pode encontrar no decorrer da nossa vida. A primeira são as crenças hereditárias. Então, as crenças hereditárias são as crenças desenvolvidas no ambiente familiar em que crescemos. Muitas das vezes são aquelas frases que nós escutamos e ficam no nosso subconsciente, né? Então, geralmente durante conflitos em família, nós podemos ouvir algumas expressões que elas não são verdadeiras, como você não faz nada direito, você é burro, e se continuar assim ninguém vai gostar de você. Então, esse tipo de frase que acontece nesse ambiente familiar de construção do indivíduo, ele pode nos presentear de forma ruim, né, com uma crença limitante hereditária. E aí, seguindo, nós temos as crenças sociais. Essa crença, ela é adquirida fora de casa. Então, as hereditárias a gente adquire dentro de casa e as sociais fora. Elas são informações que vemos em jornais, né, com os amigos, no nosso círculo de trabalho e depois nas propagandas. São crenças que estão atreladas à nossa cultura em sociedade. Por exemplo, é muito comum a gente acreditar que uma pessoa tímida, ela tem a tendência a ir mal, por exemplo, em processos seletivos, onde ela precisa falar. Por quê? Porque ela fala menos, porque ela é quieta. Então, como consequência, uma pessoa tímida, ela pode criar limitações sobre o assunto. Então, como eu sou tímida, eu não vou conseguir, né, falar em público, eu não vou conseguir tal emprego. Então, isso gera uma crença limitante. Ela acaba acreditando que ela não consegue e não é verdade. E nós temos as crenças limitantes pessoais. Aqui são as crenças criadas pelas experiências que nós tivemos e como nós reagimos a ela. Então, podemos dizer que ela se adapta ao nosso comportamento e à nossa personalidade. Então, uma pessoa que ela não passa, por exemplo, no vestibular, ela pode desenvolver uma crença limitante de que ela é incapaz. Então, podemos citar o caso de alguém que foi abandonado pela família na infância. Então, nesses casos, é comum a gente assumir
uma crença limitante de que nós não conseguimos ser amados ou formar nenhum vínculo familiar. Então, a partir das nossas experiências ruins, né, isso é levado a crer que nós não podemos ser amados ou construir qualquer outra coisa. Então, seguindo, nós temos as crenças religiosas, né? Então, na maioria das religiões, você encontrará diversos tipos de crença. E, infelizmente, algumas delas são limitantes. Você pode assumir certas ações como algo pecaminoso, e isso pode te restringir em seus objetivos. Por exemplo, existem religiões que consideram pecado se divorciar. E por isso, muitos fiéis, muitas pessoas permanecem em relacionamentos ruins, por acreditar que seriam pessoas más caso se divorciassem. Então, nós temos aqui os 4 tipos de crenças limitantes, né, que vão perpassar pela nossa casa, pelo nosso círculo social, pela nossa intimidade, as nossas experiências, até as experiências religiosas. E aí eu trago a vocês alguns exemplos de crenças limitantes, frases que nós utilizamos e acabamos que acreditamos nisso. Por exemplo, não consigo. Eu não consigo concluir essa tarefa. Eu não consigo superar as expectativas do meu chefe. Será que você não consegue mesmo? Ou você adquiriu, né, acreditou nisso e isso está te paralisando? Ou eu não deveria, né? Eu não deveria tentar fazer isso, pois não conseguirei um bom resultado. É uma frasezinha para a gente ir tirando do nosso vocabulário. Será que você não deveria ou você está com medo, né? Essa crença está te paralisando. Porque talvez sim, você consiga um bom resultado. Ou não sou. Então, não sou inteligente, não sou suficiente, eu não sou ágil o suficiente. Será que você não é mesmo? Ou você está com medo de tentar e no final dá certo, né? Então, são crenças limitantes. Ou sou velho demais, né? Sou velho demais para iniciar uma nova carreira. Todos pensam que sou velho demais para conseguir aprender algo novo. Então, quando a gente atinge uma certa idade, começa a sair do mercado de trabalho, então começa a surgir a dúvida, o medo do novo. Afinal, nós estávamos ali numa zona de conforto, dentro do seu emprego estabelecido. Então, você sai e fica com medo de inovar e fica repetindo essa crença do sou velho demais. Mas, na verdade, não. Ou eu não mereço, essa daqui é clássica, né? Não mereço ser promovido, pois sou menos eficiente que meu colega. Eu não mereço um bônus, porque tem outros profissionais aqui melhores do que eu. Não mereço ser feliz. Sim, você merece. Você merece, todos merecemos. Disseram para mim. Me disseram que nunca vou conseguir conquistar meus objetivos. Sempre me disseram que sou fraco e incapaz. Me disseram. Não é o que você é só o que falaram. E o que falaram a partir do autoconhecimento não importa para nós. Não tenho, né? Mais um exemplo de crença limitante. Eu não tenho o necessário para alcançar o sucesso. Será que você não tem o necessário ou você não quer sair da sua zona de conforto, arregaçar as mangas e ir trabalhar, né? Porque no final você tem o necessário, você só não está querendo fazer e aí está utilizando de uma crença limitante para não seguir e alcançar o seu propósito, o seu objetivo. E professora, como é que eu faço então para superar essas crenças limitantes? Então nós podemos utilizar algumas dicas de como superar. A primeira de todas, tente identificar quais crenças limitantes estão afetando a sua vida, né? Segunda, descubra qual é a mentira escondida por trás de cada crença limitante. Terceira, tenha uma conversa sincera consigo mesma. Quarta, reformule suas crenças limitantes. Então, primeira que nós devemos fazer, identificar quais crenças limitantes estão afetando a nossa vida. Então, algumas dessas que eu citei, elas estão afetando a vida de vocês de alguma maneira? Então, vamos aí anotando, identificando. Segundo, você vai descobrir
qual que é a mentira escondida por trás de cada crença limitante. Então, às vezes, a minha crença, né, a minha mentira escondida é: eu não mereço. Então, o que foi que aconteceu que fez eu achar que eu não mereço? Então, eu preciso descobrir qual foi a situação que aconteceu, qual foi a mentira escondida atrás dessa crença, para eu poder ir compreendê-la e me libertar dela. Então, tenha uma conversa sincera consigo mesmo. Então, após identificar essa mentira, identificar as suas crenças, você precisa ter uma conversa sincera com você mesma. Por que que isso está acontecendo, né? E aí você vai reformular as suas crenças limitantes. Ou seja, você vai excluir essas crenças limitantes da sua vida. Por quê? Quando eu faço toda essa análise, eu estou ativando a minha inteligência emocional. E de acordo com a psicologia, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos. Então, quando eu falo de inteligência emocional, eu estou falando da minha capacidade de identificar e lidar com as minhas próprias emoções, né? E com também os sentimentos e as emoções dos outros. A inteligência emocional é um tópico muito importante da gente debater, da gente descobrir. E como que a gente pode linkar a inteligência emocional ao nosso projeto de vida, né? Então, a construção de um projeto de vida, ela envolve diversos aspectos. Ela vai envolver sonhos, desejos, emoções, habilidades, relações, possibilidades, oportunidades, realizações, entre tantos outros. São muitas coisas, né? O nosso projeto de vida, ele é muito pessoal, então ele vai passear por várias etapas da nossa vida e ele vai abordar tudo isso. Ou seja, né? Então, ter consciência do seu papel no mundo, ele é essencial para determinar um caminho a ser seguido. Saber lidar, né? E saber lidar com todas as possibilidades que esse caminho lhe apresentar. Determinar um projeto de vida significa construir uma vida planejada, que tenha como objetivo mobilizar recursos para realizar seus desejos nas áreas familiar, pessoal, social e profissional. Então, quando eu tenho a inteligência emocional, eu consigo analisar cada aspecto desse na minha vida. O aspecto familiar, o aspecto pessoal, o social e o profissional. Eu consigo avaliar, eu consigo perceber os meus sentimentos, né? Processar e a partir daí ressignificar tudo aquilo que eu estou sentindo, né? Que não seja bom para o momento. Quando se tem um projeto de vida claro e definido, as chances de superar dificuldades, elas podem ser maiores. Por que que elas podem ser maiores? Porque eu consigo processar as minhas emoções. Então, a inteligência emocional me leva ao ponto de saber identificar e lidar com as minhas emoções. E se eu sei identificar e se eu sei lidar com essas emoções, o meu objetivo, o meu propósito, o meu projeto de vida, ele vai ficar muito mais claro e definido. E eu vou saber traçar esse caminho, né, de forma clara e confortável. E aí aqui eu trago para vocês uma tabelinha que a gente pode verificar, né, o coeficiente de inteligência emocional. Então, esse coeficiente de inteligência emocional, ele vai passar por 5 aspectos. O primeiro vai ser o autoconhecimento, que vai ser a capacidade de reconhecer, né, sentimentos, os próprios sentimentos e emoções quando ocorrem. O segundo vai ser a automotivação, que é a habilidade para lidar com os próprios sentimentos, adequando as reações a cada situação. O terceiro vai ser o controle emocional, capacidade de digerir as emoções, os sentimentos e os esforços,
a serviço do quê? De um objetivo. Temos também a empatia, que é a habilidade de reconhecer as emoções de outras pessoas, se colocar no lugar delas e agir de acordo com o que foi percebido nelas. Temos a sociabilidade, que é aquela habilidade de desenvolver relacionamentos interpessoais amigáveis e saudáveis. Então, esse é o nosso quociente de inteligência emocional. E quais são que atitudes nós podemos tomar, né, para desenvolver essas 5 etapas, né, da nossa inteligência emocional? O que eu posso fazer para atingir, por exemplo, o autoconhecimento? Então, eu posso atingir o autoconhecimento tendo o quê? Tendo um momento a sós, um momento comigo mesma, né? Então, eu preciso ter esse momento comigo mesma para eu me conhecer, para eu saber os meus gostos. Eu posso exercitar a criatividade e a sensibilidade como forma de reconhecer a sua visão do mundo. Eu posso pesquisar sobre a vida de pessoas inspiradoras. Por que não? Eu posso me inspirar na vida de tantas mulheres e homens por aí que tiveram uma vida que inspiraram tantas coisas boas, não é verdade? E aí vamos para o controle emocional. Então, dentro do controle emocional, o que eu posso fazer para ter este controle emocional, né? Posso praticar a calma antes de reagir a uma provocação. Então, a gente precisa tentar não ser impulsivo, não ser explosivo, né? Então, o controle emocional, ele é importante para a nossa inteligência emocional. Exercitar a força de vontade diante do desejo de desistir. É muito fácil querer desistir, é mais confortável desistir, né? Então, a gente precisa do controle emocional para exercitando essa força de vontade, né? Respeitar combinados, manejando emoções dissonantes como o medo, o cansaço e a insegurança. Então, isso são atitudes que nós podemos tomar para desenvolver o nosso controle emocional. E a empatia, professora? Então, nós podemos colocar-se no lugar do outro. Empatia é isso, né? Colocar-se no lugar do outro. E especialmente quando ele parecer frágil ou vulnerável, né? Ficar feliz com a alegria do outro é muito fácil, mas ter empatia com o momento de tristeza dele não é muito. Então, buscar compreender o outro sob uma perspectiva histórica, julgando menos e entendendo que cada pessoa pensa e age, né? Também aí diferente de acordo com a sua própria história. Então, estender a mão ao outro oferecendo ajuda, sem se omitir diante de sua dor, do seu sofrimento e da sua solidão. Então, isso é a empatia, né? É esse poderzinho. Então, seguindo aqui, nós vamos ter a sociabilidade. Então, ouvir as pessoas e respeitar os seus pontos de vista, isso faz com que a gente desenvolva a sociabilidade, né? Procurar formas pacíficas de resolver diferenças, acolher o outro, oferecendo apoio, demonstrando alegria com o seu progresso. Então, a sociabilidade e a empatia vão andar ali lado a lado, né? É eu poder saber ouvir, né? E eu ajudar o meu próximo. E a automotivação. Então, a automotivação é fazer o que precisa ser feito com atitude positiva, né? Não esperar ter vontade para fazer aquilo que é necessário, agir logo e fazer bem feito. Visualizar os ganhos que serão obtidos com a realização das metas propostas. Então, esses são os nossos 5 tópicos do emocional. E aí agora eu quero ir com vocês ao protagonismo estudantil. Nós estamos falando tanto do protagonismo estudantil, né? É o estudante exercendo seu protagonismo na escola e na sociedade após o desenvolvimento das suas habilidades e competências. Através do quê? Do autoconhecimento, da autorresponsabilidade e da inteligência emocional. Pronto para emitir a sua opinião e exercer o seu papel de estudante com excelência. Então, quando nós falamos de protagonismo estudantil, nós estamos querendo resgatar aí o autoconhecimento, a automotivação, que é para você se posicionar quanto estudante dentro da sua comunidade, usando o quê? A
a inteligência emocional, sendo crítico, sabendo justificar as suas atitudes, as suas ações, sendo responsável pelo seu próprio conhecimento. Então, ter inteligência emocional nos traz diversos benefícios, né, a fim de realizarmos o nosso propósito, o nosso objetivo de vida. Então, finalizamos esse momento de aula do projeto de vida e até a próxima aula.